Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Edmilson Fernandes. Estou gravando aqui esse vídeo com a finalidade e o propósito de deixar uma palavra de Deus na noite deste domingo. Haja vista que nós estamos vivendo um período em que não estamos podendo nos reunir na casa de Deus como a gente costuma, nesse momento estarmos em um encontro especial, momento de comunhão com os irmãos, momento de aprendizagem da palavra, de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Mas eu gostaria de deixar uma palavra de Deus baseado em um texto das Escrituras Sagradas do livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 10, que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto sagrado, ele é bem explícito ao nosso entender que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, sempre teve compaixão dos seus, sempre teve misericórdia dos seus filhos. Compreendemos pelas Escrituras Sagradas que o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, também atravessou momentos difíceis, atravessou situações desagradáveis, momentos de calamidade, momentos de angústia, momentos de aperto. E eu entendo que nós, como os filhos de Deus, também muitas vezes passamos por situações desagradáveis, momentos que ninguém gostaria de passar, como por exemplo, o momento que a igreja, que o povo está vivendo nesse período dessa pandemia, nesse período dessa enfermidade que tem assolado o mundo e tem levado muitas pessoas a perderem as suas vidas, mas porém a igreja do Senhor Jesus continua firme, adorando o nome do Senhor. Com Israel também não foi diferente. Nós sabemos a história do povo de Israel, o povo que, por atravessar situações difíceis, foi parar no Egito, e durante um período de muito tempo passou a ser oprimido, passou a ser escravizado. Porém, o que nos chama a atenção é que Deus, na sua graça, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, sempre ouviu o povo de Israel, sempre enxergou o povo de Israel e sempre atendeu o povo de Israel. Esse texto que nós lemos, no capítulo 3 do livro de Êxodo, que é um capítulo muito conhecido da igreja, muito conhecido do povo de Deus, quando Deus fala com Moisés, no meio da sarça ardente, quando Deus chama Moisés, quando Deus convoca Moisés para ser o libertador do seu povo do Egito, para resgatar o povo de Israel do Egito, Deus fala com Moisés e diz para Moisés, diz assim para o povo: Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Entre muitos atributos de Deus, eu posso aqui ver pelo menos 3 dentre muitos atributos do nosso Criador.
primeiro atributo que eu vejo de Deus aqui, quando Deus diz para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Uma coisa interessante que a gente precisa observar na Bíblia Sagrada é que os olhos do Senhor, eles estão atentos sobre o justo, que os olhares de Deus estão focados no seu povo. Acredite você, creia que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que lhe o temem. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles procurarão os fiéis da terra. Para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que mantêm a sua vida dedicada ao Senhor, inteiramente para Ele, eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está com os olhos focados em você. E quando a Bíblia fala que Deus tem visto a aflição do seu povo, Deus está dizendo que Ele não nos deixa sozinhos, que Ele está nos vendo em qualquer lugar por onde nós passamos. Se nós formos ler o Salmo de número 139, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo: para onde eu fugirei da tua face? Salmo de número 139, que nós estamos falando, esse é um salmo que nos traz uma lição extraordinária, porque ele conhece o nosso assentar, ele conhece o nosso levantar, e de longe ele entende os nossos pensamentos. Então a Bíblia diz que para onde eu fugirei da face do Senhor? Nós podemos estar em qualquer lugar, o homem pode estar aonde ele estiver, mas ele não se esconde dos olhares do nosso Criador. Creia que Deus está olhando para a sua família, que Deus está olhando para os teus negócios, para os teus projetos, e o nome dele será glorificado através da sua vida. Segundo tributo que eu vejo aqui de Deus nesse texto sagrado, ele diz: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo de número 1: eis que a mão do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Deus está com seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo de número 3, ele diz: clama a mim e eu vou te responder. Deus, ele está ouvindo o clamor do seu povo. Hoje, dia 5 de abril, foi uma convocação nacional da nossa autoridade maior desse país, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que todos viéssemos fazer um clamor, um jejum a Deus. E a palavra clamor quer dizer assim: gritar, gritar desesperadamente, pedir socorro encarecidamente. E nós fizemos um clamor a Deus como igreja do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está ouvindo o clamor da sua igreja. E sabe o que é que acontece quando a igreja clama? Deus escuta, Deus ouve e Deus atende. Foi o que aconteceu. Deus falando para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. E ele diz, e vem o terceiro ponto principal desse texto sagrado, que eu classifiquei como atributos de Deus nesse texto sagrado. Ele diz assim: porque conheci as suas dores. Deus, ele conhece a aflição do seu povo. Deus, ele conhece aonde está doendo. Deus, ele sabe. Ele disse: eu conheci as suas dores. Você sabia que a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele conhece-nos quando estamos no deserto?
E deserto é aquele lugar quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos enxergando. Mas Deus, Ele conhece as nossas dores. Deus, Ele conhece o sofrimento. E eu quero chamar a sua atenção para essa pequena palavra, para essa porção da palavra de Deus. Que Deus, Ele vê todas as coisas. Que Deus, Ele ouve quando clamamos. E Deus conhece as nossas dores. Quando o povo clama, o Senhor ouve. Quando o povo clama, o Senhor atende. Deus está vendo, Deus conhece, e Ele diz para Moisés: por causa disso, eu desci para livrá-los. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que está me ouvindo, para você que nos acompanha: ei, Deus descerá. Deus descerá por causa do clamor da igreja. Ele vai descer sobre a nação brasileira e vai estender as mãos para ter misericórdia do seu povo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus nos guarde desta epidemia. Deus guarde nossos filhos, guarde a nossa casa, e que a boa mão do Senhor estejam estendidas para nos abençoar. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.